Olá a todos da audiência do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeo onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus Cristo, e hoje estou aqui no meu escritório, na cidade de Atibaia, no Seminário Palavra da Vida, onde também sou professor. E hoje, nesta semana, na semana 8 do Devocional de Stanley Jones, eu terei o privilégio e a grande responsabilidade de substituir o meu querido amigo Carlos Macor. E nesta semana 8, onde vamos caminhar juntos, no primeiro dia dela, o domingo, o autor Stanley Jones colocou o seguinte título na devocional da semana 8, domingo, o primeiro dia. O título é o seguinte: o que é maior do que o templo está aqui. O que é maior que o templo está aqui. Stanley Jones tirou isso de uma citação do próprio Jesus em Mateus capítulo 12. Acompanhe comigo a leitura do domingo, semana 8. Estávamos estudando a naturalidade do caminho cristão. Se nos apegarmos a esse estudo, ele transformará a nossa atitude em relação ao caminho cristão. Já não estaremos propensos a ter medo dele. Será mais fácil nos rendermos a ele, pois ao fazermos isso, encontraremos a nós mesmos e ao nosso próprio caminho. Stanley Jones tem falado isso ao longo das devocionais. Encontrar Jesus, o caminho, é encontrar a nós mesmos e a naturalidade para a qual fomos criados. Olha o que ele continua dizendo. Certa mulher levantou-se em uma reunião e disse, abre aspas, o caminho cristão é o caminho natural, mas não foi assim que nos ensinaram. Isso é novidade. Saiamos e anunciemos esse caminho, fecha aspas. De fato, é nosso dever anunciar. Mas vejamos um lembrete antes de cumprirmos esse dever. Embora seja o caminho natural, o caminho cristão não é um mero naturalismo. Ele é sobrenaturalmente natural. Ele está contido no natural, mas também está acima dele, acima do natural. Jones tem falado isso ao longo das semanas que estamos lendo. Ele tem falado que o caminho, que é Jesus, é natural a nós porque fomos criados nele e para vivermos por ele. Mas ele também é sobrenatural porque não é da ordem humana, está para além de nós e anterior a nós, é da ordem eterna, divina. Por isso, o caminho que é Jesus, ele é sobrenaturalmente natural. Natural a nós, porque fomos criados para ele, mas sobrenatural a nós, porque é infinitamente maior do que nós. Olha como Jones continua. Uma passagem que mostra a relação de Jesus com todas as coisas é esta. Mateus 12,6, que deu origem ao título. Aqui está o que é maior do que o templo, afirma Jesus Cristo. O templo era o centro da vida religiosa, a própria vida da nação judaica. Pessoas de todas as partes do mundo antigo vinham ao templo, porque era o centro da sua fé e esperança. Jesus, então, se pôs em pé no meio daquela antiga grandeza e disse tranquilamente, aqui está o que é maior do que o templo. Uau! Parecia algo absurdo. E, no entanto, ao longo dos séculos, foi corroborado isso. O templo se foi. Tudo que resta, lá em Jerusalém, é o Muro das Lamentações. Mas Cristo, esse continua vivo, o mais forte poder nas questões humanas. Veja o exemplo que Stanley Jones dá. Certo homem olhou para alguns quadros em uma famosa galeria e disse, abre aspas, para mim esses quadros não são lá grande coisa. Fecha aspas. A resposta do atendente da galeria foi, abre aspas, com licença, senhor, os quadros não estão em julgamento. Fecha aspas. As pessoas que os viam é que estavam. Assim acontece com Jesus. Jesus não está em julgamento. Julgamento agora. Nós nos julgamos pelo julgamento que fazemos dele. Percebe o que Jones está dizendo? Que nós não medimos Jesus pela nossa medida.
mas nós medimos a nós e toda a realidade pela medida perfeita e exata, que é o próprio Jesus. Olha um outro exemplo que ele dá. Disse um alemão, abre aspas, no final da última guerra restou apenas uma pessoa em pé, Jesus, fecha aspas. No final desta guerra ainda restará só uma pessoa em pé, Jesus. Porque Jesus não é o resultado das coisas, mas todas as coisas é o resultado de quem Jesus é. Percebe? O que é maior do que o templo estava naquele lugar, é disso que Jesus estava falando. E está aqui conosco, hoje ainda. Jesus é maior do que todos os nossos sistemas. Eles, os sistemas, se relacionam com ele, não o contrário. Todos os sistemas são relativos, enquanto Jesus é absoluto. Todos estarão um dia diante do tribunal de sua pessoa, Jesus Cristo. Se os sistemas se encaixarem nele e refletirem em sua mente e seu espírito, então serão válidos. Caso contrário, não serão válidos. O teste, então, decisivo de qualquer coisa cristã é, fazer a seguinte pergunta: isto é cristão? Ou também perguntar: está centrado em Jesus e é baseado nele? Percebe o que Stanley Jones está tentando nos dizer? Eu não sei se funcionou assim com você, mas eu, desde muito cedo, no berço da religiosidade, fui ensinado que a Bíblia tinha duas funções básicas. Ela é um compêndio de regras morais que quer consertar o meu comportamento e por isso eu preciso compreender e praticar. E a Bíblia também é um conjunto de histórias de heróis que eu preciso conhecer e imitar. Conforme fui crescendo, eu fui me distanciando deste berço da religião e me aproximando do caminho que é o próprio Jesus Cristo. E eu percebi que a Bíblia não é nenhuma dessas duas coisas. Ela não é um conjunto de moral que tenta consertar o meu comportamento e nem um compêndio de histórias heróicas que tenta se tornar padrão para a minha imitação. Mas a Bíblia, ela é a história da humanidade colocada diante do padrão ético de Deus, que é elevadíssimo. E por isso a humanidade é declarada como aquela que não consegue cumprir o elevado padrão ético de Deus. E por isso as páginas da Bíblia sussurram o nome de um único e perfeito herói. O herói dos heróis, Jesus Cristo. Aquele que cumpre o elevado padrão de Deus e coloca a humanidade, aqueles que nele creem em Jesus Cristo, a viver no padrão ético de Deus, não pelos nossos recursos, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Jesus, pela medida perfeita que é Jesus. Porque Jesus, ele é o cumprimento final de toda a história. Jesus é o cumprimento final do plano de Deus que foi apontado naquele templo, o templo de Israel em Jerusalém. Jesus é aquele que regenera todo o tecido da realidade e que une todas as engrenagens da existência. Jesus é aquele que é a medida exata e perfeita. Jesus é aquele que tem tudo que eu não tenho, que é tudo que eu não sou e que fez por mim tudo que eu por mim mesmo não poderia ter feito. Jesus é tudo em todos nós. Por isso ele pode chegar no primeiro século em Jerusalém diante do grande símbolo da fé judaica e dizer: eu sou maior do que o templo. Porque Deus o instituiu no mundo para ser o verdadeiro, perfeito e final templo. Jesus é o lugar da nossa adoração. Jesus é o alvo da nossa fé. Ele é o sacrifício em nosso lugar. Ele é a oferta que foi dada a nós, o sacerdote que se coloca diante de Deus. Ele é aquele que aplaca a ira de Deus contra a nossa culpa. Jesus é aquele que derrama sobre nós a justiça dele, para que sejamos salvos, perdoados e regenerados. Por isso é tudo sobre ele, não sobre nós. Por isso a existência
não é uma conclusão isolada de Jesus. Por isso, a existência é uma conclusão a partir de quem Jesus é. Nós não podemos medir as coisas se não as medirmos por Jesus. Estar fora do caminho, cair, desviar do caminho, é medir a realidade, não por Cristo, mas medir a realidade por uma medida falsa e imprecisa, a própria realidade sem Cristo. Isso me fez lembrar um texto da Bíblia, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sistemas, pensamentos, ideias que são a parte de Deus, que são isoladas de Deus, que tratam Deus como uma conclusão dos sistemas e dos pensamentos, e não tem Deus como ponto de partida, como medida dos sistemas e pensamentos. Nós destruímos isso em nossa mente. Tudo que se levanta dessa forma, a Bíblia diz, destrua. Mas para fazer o quê? Para levar cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Quebramos essas fortalezas mentais, destruímos tudo que é a parte de Jesus e não a partir dele, tudo que tem medida própria e não uma medida de Jesus. Então pegamos a nossa mente, levamos ela prisioneira, cativa, escrava até Jesus e voltamos de lá em obediência, medindo tudo a partir de quem Jesus é e da medida perfeita e exata que ele tem. Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Cristo, tu és o meu centro, és a minha circunferência. Começo contigo e termino contigo. Pois se não começar contigo, termino em desilusão e desgosto. Ajuda-me neste dia a começar cada pensamento, cada desejo secreto e cada ato e projeto contigo. Amém. Lindo isso, não é? Olha como ele termina a afirmação do dia. Ele diz: nossos pequenos sistemas têm seu grande dia. Cristo se elevou e se elevará sobre as ruínas do templo. Por isso que Jesus chegou diante do templo e disse: o que é maior que o templo está aqui. Sou eu, o Filho de Deus encarnado. Porque Jesus não é a conclusão dos nossos sistemas e dos nossos pensamentos. Mas os nossos sistemas e os nossos pensamentos são concluídos a partir de Jesus, porque ele é o cumprimento final da história. Ele é o próprio templo de Deus no mundo. Deus te abençoe, que esta devocional ajude muito na sua caminhada com Jesus. E nos vemos amanhã, na segunda-feira.